várias pessoas de renome internacional demonstram isso. Não há quem diga, pelo menos não com base científica, com base séria, de que não existe o problema ambiental no planeta. Ele existe. O fato é que determinada região, determinado local, ele pode ser mais intenso ou menos intenso, mais perceptível ou menos perceptível. Não é porque a gente não percebe ele no nosso dia a dia que ele necessariamente não exista, porque nem sempre a gente tem condições de saber o que está acontecendo na beira do rio, dentro do rio, ou na beira da mata, dentro da mata, ou na beira do oceano, lá dentro do oceano, né? Então, os problemas ambientais estão aí, estão crescendo, e o estranho é que esse é um período onde a gente mais tem informação e debate sobre a questão ambiental. A gente tem, como eu falei antes, empresas trabalhando sobre a questão ambiental, a religião trabalha, a igreja trabalha, os governos trabalham, as ONGs, a academia, cursos de pós-graduação, de extensão, revistas, a própria TV aberta com programas tradicionais que antes não falavam do tema Falo. Então hoje em dia a gente vê o tema ambiental sendo debatido em vários locais, mas em contrapartida, e por uma questão também que nos surpreende, é que também é um período onde a degradação ambiental é maior. Ao mesmo tempo que se fala muito, e nunca se falou tanto sobre isso, também é um período onde a degradação ambiental é muito maior do que era em outras épocas, por diversas razões, né? Porque na verdade a gente fala, discute, mas não conseguimos ver esses debates, essas discussões sendo transformadas em ações políticas, em ações práticas que possam de alguma maneira interferir na origem do problema ambiental, na origem da degradação ambiental. Então a gente pode perceber isso na nossa cidade, na nossa região, né? A gente pode acompanhar, por exemplo, uma sanga, um rio, um arroio, diariamente, e ver como ele vem sofrendo, como ele vem morrendo, como ele vem sendo poluído, e a gente vai perceber que isso acontece de uma forma lenta, de uma forma gradual, e não há uma ação efetiva ou do governo ou da sociedade no sentido de fazer parar aquela degradação, aquela poluição. Só vai acontecer isso quando realmente essa poluição está num nível altíssimo, muito crítico, né? E quando isso está causando algum problema efetivo para alguma pessoa ou para algum grupo econômico, principalmente, né? Então, por exemplo, se é um arroio que se tira água para a agricultura, para o arroz irrigado, por exemplo, e esse arroio, mesmo poluído, vem dando para retirar essa água, mas se chega num determinado ponto que essa água está tão poluída ou está tão escassa que ela não é mais possível ser usada para a agricultura, aí sim, aí a gente vê uma intervenção ou do interessado, ou do plantador, ou do governo, no sentido de, pelo menos, se não recuperar a qualidade ambiental daquele arroio, que é difícil de fazer, às vezes é impossível, pelo menos deixar ele numa forma que permita que aquela atividade econômica continue retirando água daquele arroio, pelo menos que ele sirva só para atividade econômica e não necessariamente para cumprir a sua função ambiental, a sua função ecológica natural, que ele sempre cumpriu há anos antes da atividade humana, antes da plantação chegar perto dele e usar ele para esse fim. Então, várias questões a gente pode perceber no nosso ambiente, na nossa cidade, às vezes no centro, às vezes nos bairros, por exemplo, a questão das áreas verdes, né? Quantas áreas verdes que são espaços importantes de lazer para a população, que ajudam a manter o clima da cidade equilibrado, que ajudam no combate à poluição do ar, que ajudam no combate à poluição sonora, como é essa área verde que nós estamos agora aqui, né? Quantas vezes a gente vê uma área verde abandonada, sendo destruída pela população, sem nenhum cuidado por parte do poder público, e são áreas importantes não só porque tem essa função para a cidade, mas também porque ali habitam outros seres vivos, né? As árvores são seres vivos, os passarinhos são seres vivos, tem diversas espécies de vegetais, diversas espécies de animais que habitam ali, que fazem dali a sua casa, a sua moradia. E dessa forma, então, a gente vê muito descuido, né, do poder público e da coletividade com relação a essas áreas. A gente está sempre preocupado em
em questões de saneamento, de lixo, de esgoto, né? E acaba se esquecendo da importância que áreas verdes e parques têm para a cidade e também para o equilíbrio ecológico como um todo, até de uma região às vezes, né? Dependendo do tamanho do parque, dependendo do que esse parque abriga, né? Então, essa luta ambiental é uma luta constante, né? Permanente. Ela, como eu disse, o período mais recente dela é da década de 70, depois teve um outro período que foi o período justamente que nasceu o CEA na década de 80, né? Que é a ONG que eu sou vinculado, e nesse período então a gente também estava saindo de um período de ditadura militar, e aí nós conseguimos, o movimento ambiental, né, conseguiu criar várias leis de proteção ambiental, várias leis que colaboram com a gestão ambiental de uma cidade, ou de um estado, ou de um país. E essas leis são muito importantes porque elas são instrumentos para a população e também para o poder público para proteger, para tutelar o meio ambiente.